Antes de qualquer coisa, esse vídeo aqui tem spoilers de The Last of Us Parte 2, esteja avisado. A minha análise sem spoilers do jogo tá aí na descrição pra quem quiser dar uma olhada. E agora, vamos pro vídeo. Um dos temas mais importantes da história de The Last of Us Parte 2 é a vingança, como inclusive está escrito na capa do jogo, que é para não deixar nenhuma dúvida. Essa temática vingativa é tão essencial para a história do jogo que logo na primeira hora de gameplay, todas as peças principais dessa vingança já são muito bem posicionadas no tabuleiro que é The Last of Us 2. Primeiro, a Abby é apresentada como uma personagem fria. Depois, o Joel é tragicamente assassinado por ela, e por consequência, a Ellie jura vingança a Abby, interligando a história de vida dos três personagens principais dessa trama. Então, desde o início do jogo, a grande motivação que tanto a Ellie quanto o jogador tem para prosseguirem nessa jornada é cumprir um único objetivo muito claro: matar a Abby para vingar a morte do Joel. I'm leaving tomorrow. And if you want to come with me, great. Todas as dificuldades que o jogador enfrenta, todo o sofrimento que a Ellie passa e até toda a violência que ela causa aos oponentes dela, tudo é justificado pela intenção honrada de vingar a memória do Joel. Só que lá no fim da jornada, depois da Ellie ter enfrentado todo tipo de inimigo, ela decide não matar a Abby, deixando a assassina do Joel livre para seguir a vida dela. Assim, no final do jogo, a Ellie acaba ficando sozinha, sem vingança, sem o Joel, sem Dina, sem nada. E vendo um final tão trágico e melancólico assim como esse, a gente pode acabar se questionando: qual é o ponto da vingança da Ellie se no fim ela se arrepende? E por que ela não matou a Abby? O que, por sinal, seria o mesmo que perguntar qual é o ponto do treinamento do Luke se no final do filme ele não mata o Vader? Não faz sentido isso. Mas tudo bem, todo questionamento é válido. Olha, na minha opinião, o caminho para entender esse arco vingativo da Ellie é perceber que ela desistiu da vingança quando percebeu que a Abby tinha se tornado um novo Joel. Acredite se quiser. Eu sei que de cara essa proposta aí pode parecer meio surpreendente, principalmente por causa do que aconteceu no início do jogo. Mas a trama explora paralelos entre os três personagens principais da história, que desenvolvem gradativamente a evolução deles. Então vamos rever alguns pontos da história para analisar melhor essa trama. Depois que a Ellie foi derrotada pela Abby, naquela luta brutal que acontece no teatro, ela, a Dina e o pequeno JJ formaram uma família e foram finalmente viver em paz. Tudo parecia bem, com a Ellie vivendo a vida tranquila que ela tanto queria ter ao lado das pessoas que ela amava. Mas a verdade é que lá no fundo, a Ellie ainda carregava os traumas deixados pela morte do Joel, com memórias e alucinações que ela não conseguia esquecer. Num determinado momento, a Ellie vê uma simples pá caindo no chão. E o impacto da queda dela já é suficiente para fazer ela ter uma alucinação, se imaginando no momento em que aconteceu a morte do Joel. E percebe só como a Ellie escuta os gritos do Joel atrás de uma porta que ela não consegue abrir, simbolizando como ela se sentiu incapaz de impedir a morte do Joel. Até nas anotações do caderno dela, a Ellie descreve como também teve outras alucinações várias vezes, enquanto caçava ou simplesmente vivia a vida ao lado da Dina. Ela chega até o ponto de questionar com todas as letras quando isso vai parar, porque ela não conseguia mais viver normalmente. Então, nessa época em que a Ellie estava vivendo na fazenda, ela estava destruída emocionalmente por dentro. Por mais que ela nem estivesse mais buscando a vingança contra a Abby. Só que por mais que o motivo por trás dessas crises da Ellie seja muito claro, porque ninguém vai esquecer aquilo, vê-la tendo surtos por causa de uma pá ou um coelho pode parecer meio intrigante, porque ao longo da vida ela encarou coisa muito pior do que isso. E é coisa bem pior mesmo, que chegava um cachorro lá pra cima de mim no gameplay, era... A Ellie matou centenas de pessoas e chegou até a torturar
algumas outras da forma mais brutal e agressiva possível. Então, pensando nisso, a gente pode se perguntar: o que aconteceu entre esses dois momentos distintos da vida da Ellie que deixou ela tão instável dessa forma? E acontece que a própria história da campanha do jogo mostra como a Ellie foi mudando lentamente ao longo dela. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Depois da morte do Joel, quando a Ellie decide partir em busca da vingança contra a Abby, ela fica obcecada por um suposto ideal de justiça, que faz ela se sentir no direito de cometer todo tipo de violência e atrocidade contra todo mundo que cruza o caminho dela. E ao longo dessa cruzada vingativa, a Ellie mata tanto e comete tantas atrocidades que ela passa a desumanizar as pessoas que ela enfrenta. Só que aos poucos a Ellie vai percebendo que ela tá consumindo a si mesma com toda essa violência que ela tá cometendo. Por exemplo, quando a Ellie tortura a Nora para fazer ela revelar o que ela sabe sobre a Abby, a Ellie demonstra a raiva de quem tá totalmente disposta a matar e fazer coisa pior ainda. Mas na sequência dessa tortura toda, quando ela volta pra Dina, a Ellie tá profundamente abalada por causa das atrocidades que ela fez. E ela mesma diz que sabe que pode perder o que ela mais ama, justamente por causa dessa violência que tá consumindo ela por dentro. E esses conflitos internos da Ellie ficaram ainda maiores quando ela cruzou um limite que ela não imaginava. Quando a Ellie foi pro aquário, ela tentou usar a Mel e o Owen um contra o outro, refazendo aquele mesmo esquema de tortura que o Tommy usou para arrancar informações dos inimigos. No passado, a Ellie já tinha visto o resultado sanguinário da estratégia do Tommy, e mesmo assim, ela tentou reproduzir essa tática, o que mostra que a Ellie estava disposta a cometer aquelas mesmas brutalidades que ela já tinha visto. Então a Ellie tentou agir como o Tommy e o Joe agiam, só que ela percebe da pior forma possível que ela não estava pronta para isso. E o resultado dessa escolha impulsiva dela foi um dos atos mais cruéis que a Ellie já cometeu: o assassinato de uma mulher grávida. A Ellie estava tão cega pela ideia de vingança que ela nem percebeu a gravidez da Mel. E quando ela compreende a crueldade do que ela fez, a Ellie surta com o peso da culpa. E esse surto não é só sobre a morte da Mel, porque esse último assassinato é o resultado de toda a brutalidade que a Ellie cometeu ao longo da jornada dela, que foi deixando ela cada vez mais desumana e violenta, até matar uma grávida sem nem perceber. Depois das coisas horríveis que aconteceram lá no aquário, a Ellie sentiu uma dor tão grande que afetou até a obsessão dela por vingança. Ela sabia que do mesmo jeito que o Owen e a Mel foram mortos, as pessoas que ela amava também poderiam ser atingidas pelo ciclo de violência onde ela estava inserida. Por isso que ela olha para Dina dessa forma tão reflexiva e pensativa. Ela está pensando no que ela ainda tem. E para proteger quem ela amava, o que ainda existia ao redor dela, a Ellie demonstrou um início de uma mudança muito importante para ela. Porque ela finalmente assumiu que deixaria a vingança contra a Abby de lado, pelo menos por um tempo, para proteger a Dina e levar ela de volta para casa. But she gets to live. Is that okay? It has to be. A Ellie estava realmente começando a demonstrar uma mudança. Mas não era porque ela tinha começado a perdoar a Abby. Não era isso. Na verdade, depois de todas as experiências traumáticas que ela tinha vivido, a Ellie estava começando a entender que ela deveria lutar mais para proteger o que ela amava, ao invés de viver em função do que ela odiava. Então, esse momento da jornada da Ellie é muito importante, porque nele ela finalmente demonstrou que tinha força de vontade para sair daquele ciclo de vingança. Mas como nada é justo nesse mundo de The Last of Us, a Ellie começou a questionar essa vingança dela tarde demais.
porque as brutalidades que ela tinha feito já tinham motivado a Abby a contra-atacar mais uma vez. E quando uma mulher desse tamanho quer atacar, é melhor sair da frente, como a gente vai ver agora. E por consequência dessa revanche da Abby, o Jesse morre, o Tommy fica ferido e a Dina é espancada diante dos olhos da Ellie. E é nesse ponto que as trajetórias da Ellie e da Abby se diferem por um ponto muito marcante. Porque a Abby tinha o Lev para relembrar o que era compaixão dela, o que fez ela poupar a vida da Dina e até da própria Ellie. Good. Abby. E cara, era inevitável que essa sequência de brutalidades e crueldades destruísse totalmente a estrutura psicológica da cabeça da Ellie, fazendo ela ter um distúrbio claro de estresse pós-traumático, como a gente viu naquelas alucinações da fazenda. Por isso, pra gente entender melhor o que a Ellie estava sentindo, a gente pode esclarecer o que é esse distúrbio com quem entende do assunto, no site do Drauzio Varela. Então, o site do Drauzio define que o estresse pós-traumático acontece em quem é vítima ou testemunha de atos violentos ou situações traumáticas, que em geral representam uma ameaça de vida. E a descrição dos sintomas é mais esclarecedora ainda. Ele diz que o portador do distúrbio pode reviver o episódio traumático como se estivesse ocorrendo naquele momento, e com a mesma sensação de dor e sofrimento. Ou seja, algo que se encaixa totalmente com o que a gente viu a Ellie viver. Então, por mais que no passado a Ellie tenha chegado a tomar a iniciativa de abrir mão da vingança contra a Abby, ela não conseguiu se desprender dessas memórias traumáticas no futuro, por mais que ela tentasse. Então, quando o Tommy voltou na fazenda e convocou a Ellie para se vingar mais uma vez, ela não estava descontrolada de raiva para perseguir novamente a Abby. Na verdade, ela estava dividida entre a razão de continuar ao lado da família e entre a emoção que precisava desesperadamente de um caminho violento para acabar de uma vez por todas com esses traumas que ela carregava. Tanto que a Ellie diz pra Dina que ela tem que terminar a vingança como uma obrigação, porque ela não conseguia mais viver. Talk about it in the morning, okay? I have to finish it. I don't sleep. I don't eat. I'm not like you, Dina. What? A Ellie então deu espaço para o lado vingativo dela voltar à tona, com ela cruzando uma jornada sanguinária até Santa Bárbara, onde depois de muito sofrimento, ela encontrou uma nova Abby, torturada, fraca e abatida, numa das cenas mais tocantes desse jogo. E os conflitos internos que dividem a Ellie ficam nítidos logo de cara, no momento em que elas duas se encontram. Porque a Ellie claramente tem a chance de matar a Abby logo de cara. Ela podia só dar uma facada ali, sem fazer mais nada. Mas a Ellie hesita quando ela percebe uma coisa muito notável, que é o fato da Abby não estar tentando sobreviver por si mesma, mas sim pela vida do Lev, que tinha mudado o propósito de vida da Abby. Nesse ponto, a gente tem que relembrar que foi pela compaixão de ajudar o Lev que a Abby finalmente conseguiu superar a morte do pai dela e o sentimento de vingança. Tanto que, só depois de encontrar o garoto e a Yara, que a Abby finalmente conseguiu ter uma memória pacífica sobre o pai dela, num sonho tranquilo que representou a superação do luto. Então, no fim da história do jogo, a Abby tinha mudado, e para surpresa da Ellie, mudado para se tornar alguém muito próximo do que o Joel tinha sido no passado. A Abby estava fazendo de tudo para proteger o Lev, da mesma forma que o Joel fez de tudo para proteger a própria Ellie. Só que, diferentemente dessa paz encontrada pela Abby, a Ellie ainda sofria com memórias traumáticas do passado.
E assim que ela tem um outro flashback repentino do Joel espancado, ela volta a encarar a morte da Abby como a única saída desse pesadelo de lembranças assombrosas que ela vive. E assim a Ellie vai ao fundo do poço, ameaçando a vida de uma criança inocente, o que faz os papéis de Ellie e Abby novamente se inverterem. She had nothing to do with this. He's not a part of this. You made him a part of this. Nesse momento da luta, a intenção da Ellie não é só matar, porque como a gente já viu, ela teve várias oportunidades para acabar tudo com uma só facada. Mas não, ela queria botar pra fora todo o sofrimento que ela revive quando relembra a tragédia do Joel. Ela quer lutar para sentir uma raiva tão grande que esconda o sofrimento que ela sente. Só que bem no momento em que a Ellie finalmente vence a luta e sente a morte da Abby nas mãos dela, ela encontra uma memória do Joel, no momento em que ele disse que protegeria ela acima de tudo, da mesma forma que a Ellie já sabia que a Abby protegeria o Lev. A gente sabe que a vida do Lev era muito importante para Abby, mas o fato é que ela também era muito significativa para Ellie. Tanto que a primeira coisa que ela fala depois de poupar a Abby é justamente sobre a salvação do menino. Então a decisão da Ellie poupar a vida da Abby não é um perdão. Até porque talvez a Abby nem mereça esse perdão, porque ela realmente fez coisas horríveis. Naquele momento, a Ellie estava pensando em coisas além do perdão. E a memória pacífica do Joel que ela tem é a lembrança que faz a Ellie perceber que ela ainda carregava a humanidade dentro dela, que seria capaz de superar a raiva e o sofrimento que ela sentia. Aquela lembrança serena que a Ellie tem do Joel na varanda, representando a superação dela, é um paralelo com a mesma lembrança pacífica que a Abby também conseguiu ter do pai dela, depois de encontrar o Lev. Então, na conclusão da trama de The Last of Us 2, as duas protagonistas da história só encontram propósitos maiores do que elas mesmas quando se sacrificam para salvar um outro alguém. A Ellie foi para Santa Bárbara atrás de uma vingança, mas saiu de lá tendo feito um resgate, e assim, aquela menina que foi salva pelo Joel no passado, finalmente pôde passar adiante o que ela aprendeu de mais importante com o pai. If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. Então é isso, meus amigos, esse foi meu vídeo falando um pouco sobre o que eu enxergo, em parte da jornada da Ellie em The Last of Us Part 2, esse jogo incrível. Lembrando que tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre o gameplay do jogo, as mecânicas, fazendo uma análise do jogo mesmo, do ponto de vista mais de videogame, que tá marcado aqui na descrição e nos cards, para quem quiser dar uma olhada. Então, enfim, diga aí nos comentários o que você achou dessa jornada da Ellie, da Abby, dessa conclusão dela. Se você gostou do vídeo, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito. Se você ainda não for inscrito no canal, convido você a se inscrever aqui também, só clicar aqui embaixo. Lembrando que o link para comprar o jogo também tá aí na descrição, caso você queira jogar esse jogão que é The Last of Us Part 2. O link pro meu Instagram também tá aqui na descrição, caso você queira me seguir. E eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Beleza? Valeu, show! E um abraço.